Beleza. Pessoal, hoje vamos entrar no capítulo 7, que é sobre segurança. Neste capítulo, a coisa mais importante vai ser a OSHA. Se você pretende se tornar um GC ou qualquer tipo de empreiteiro residencial, construtor, e está estudando para o CM ou PM, provavelmente você tem este livro. Este é o grande livro da OSHA. Isto aqui é meio que uma introdução à OSHA, mas este é o livro oficial da OSHA, que você vai estudar quando fizer a prova de CM ou PM. Então, vamos começar o capítulo 7. Aqui, eu destaquei estes pontos, se você quiser pausar e dar uma olhada no meu índice. E então tenho essas aqui também. Então, primeiro, página 7 de 5, não tenho nada destacado em 7 de 6, responsabilidade do empregador. O empregador geralmente é responsável em 4 áreas. A primeira área diz respeito aos requisitos de manutenção de registros, portanto a quarta área é a manutenção de registros. E abaixo. Uma coisa importante sobre esse capítulo é que ele terá muitos números, tipo, dentro de 7 dias. Então certifique-se. O que eu gosto de fazer é, se tiver um número ou um prazo, eu gosto de sublinhar. Ah, eu fiz isso com meus documentos da AA. Tudo que tinha uma quantidade de dias que precisava ser cumprida, eu simplesmente sublinhava os números. Então aqui está a manutenção de registros. Todos os empregadores com mais de 10 funcionários devem manter um registro OSHA 300, 300A, e as 4 áreas são e manutenção de registros, normas de construção, cláusula de dever geral e exibição. Você provavelmente já viu em um canteiro de obras um cartaz da OSHA. Os cartazes da OSHA devem ser afixados em todos os locais de trabalho, em um local onde todos os funcionários possam vê-los. Então, cada local de trabalho que você for precisa ter um cartaz da OSHA. Empregadores isentos. Entretanto, apesar da ampla cobertura proporcionada pela lei, os regulamentos excluíram os seguintes grupos de empregadores. 1. Estabelecimentos religiosos, empregadores de trabalhadores domésticos e 3. Indivíduos que não têm empregados. Os empregadores geralmente isentam da manutenção de registros da OSHA. Bum, bum, bum. Você pode ler isso. Um funcionário que não tinha mais de 10 funcionários. E então os 3 formulários de registro da OSHA aqui. Estas são as 3 formas. E então o registro de lesões e doenças ocupacionais, o formulário OSHA 300, é resumido no OSHA 300A. Então, tente identificar qual formulário específico serve para qual finalidade precisa. Por exemplo, como o formulário OSHA número 301, para cada lesão ou doença ocupacional registrada no log de acidentes, é absolutamente necessário registrar informações adicionais e detalhadas no registro suplementar OSHA 301. O registro suplementar descreve como o acidente ocorreu, lista os objetos e substâncias envolvidos nos incidentes, a natureza da lesão ou doença e as partes do corpo afetadas. Cada empregador deve ter disponível para inspeção, em cada estabelecimento, dentro de 7 dias úteis após receber a informação de que ocorreu um caso registrável, um registro suplementar para cada lesão ou doença ocupacional desse estabelecimento. Localização, retenção e manutenção dos registros. Este é o formulário OSHA 300A. Então, se eles perguntarem para que serve um formulário específico, você pode vir aqui. O seu formulário OSHA 300 é um resumo das lesões e doenças relacionadas ao trabalho. O formulário OSHA 300 é um registro das lesões e doenças relacionadas ao trabalho. E o formulário OSHA 301 é o relatório de incidentes de lesão e doença. Certo? Localização dos registros. E aqui tem tudo o que você precisa saber. Portanto, os registros de lesões e doenças devem ser mantidos para cada local físico onde as operações são realizadas. Os registros dos funcionários que se apresentam em um local fixo, mas trabalham em outros lugares, devem ser mantidos no local para o qual o funcionário se apresenta todos os dias, onde os funcionários se apresentam diariamente. Para funcionários que não estão associados a um estabelecimento fixo, os registros desses funcionários devem ser localizados conforme a seguir. Os registros podem ser mantidos no escritório de campo ou na base móvel de operações. Retenção dos registros da OSHA. Os regulamentos exigem que o registro e o resumo, bem como o registro suplementar OSHA número 301, sejam mantidos em cada estabelecimento por 5 anos civis após o final do ano ao qual se referem. E então, quem conscientemente fizer declarações falsas, a multa é de $10.000.
Casos registráveis. Distinção entre lesões e doenças. Todas as doenças relacionadas ao trabalho devem ser registradas, enquanto apenas aquelas lesões que exigem tratamento médico ou envolvem perda de consciência, restrição de trabalho ou movimento ou transferência para outro cargo são registráveis. Lesões são causadas por eventos no ambiente de trabalho. Um único incidente envolvendo exposição a produtos químicos é classificado como lesão. Certo? Decidindo se as lesões relacionadas ao trabalho são registráveis. Isso é muito importante aqui. Para saber se você realmente vai registrar isso na OSHA ou não. Então, os que não envolvem tratamento médico. Eu tive uma pergunta assim. Perguntava se eu precisava registrar isso na OSHA. Os que não envolvem tratamento médico, perda de consciência, restrição de trabalho ou movimento ou transferência para outro cargo. Tratamento médico. Então leia todos esses aqui. 1. E bem aqui diz, distinção entre tratamento médico e primeiros socorros. Bem aqui, a definição de tratamento de primeiros socorros. E então, as lesões não são leves. E aqui, o seguinte geralmente é considerado tratamento médico, todos esses. A admissão em um hospital. O seguinte geralmente é considerado tratamento de primeiros socorros. O seguinte procedimento, por si só, não é considerado tratamento médico. Se um funcionário perde a consciência como resultado de uma lesão relacionada ao trabalho, esse caso deve ser registrado independentemente do tipo de tratamento que foi fornecido. Restrição de trabalho, movimentação para transferência para. Avaliando a extensão dos casos registráveis, casos de dias de trabalho perdidos, lesão e doença. Então, ao continuar, o número de dias afastados do trabalho ou dias de atividade restrita não inclui o dia inicial da lesão. Você deve contar o número de dias corridos em que o funcionário ficou impossibilitado de trabalhar como resultado da lesão ou a doença, independentemente de o funcionário estar ou não programado para trabalhar nesses dias. Relatando fatalidades e múltiplas hospitalizações. Se perguntarem quanto tempo você tem para comunicar uma morte à OSHA, está aqui, dentro de 8 horas após tomar conhecimento da morte. E então, dentro de 24 horas após a notificação de uma hospitalização interna. Elas são importantes aqui. Esta é uma estrela. Eles farão essa pergunta. Além disso, dentro de 24 horas após a perda de um olho ou amputação, a OSHA deve ser notificada. Esta parte do regulamento se refere apenas ao acesso aos registros de lesões e doenças da OSHA. Ela prevê que todos os registros da OSHA sejam mantidos pelo período de retenção de 5 anos. Ok. Se você recebeu uma multa da OSHA, ela deve ser exibida no local da suposta violação ou próximo a ele por 3 dias. E então as penalidades civis da OSHA estão aqui, e as penalidades civis máximas também estão aqui. E depois, as categorias de violações em violações graves serão categorizadas em termos de gravidade alta, média ou baixa, e a probabilidade de ocorrência de lesão ou doença, maior ou menor. Fatores de ajuste. O tamanho dos fatores de ajuste é o seguinte aqui. Certo? Então essa é boa. Esta é uma estrela aqui. Eles podem perguntar em quantas pessoas serão responsáveis e encarregadas do programa de segurança. E em uma pessoa dentro da empresa deve ser responsável e encarregada do programa de segurança. A gestão é responsável. Eles vão perguntar em quem é responsável pelo treinamento dos funcionários. As regulamentações federais 1926 a 1910 estabelecem os padrões para o treinamento OSHA dos funcionários. Então, quem é responsável por isso? É a gestão que é responsável por isso. Inspeção do local de trabalho, bem aqui. Estrela aqui. Inspeções diárias devem ser feitas por um supervisor, encarregado e pessoal de segurança. Bem ali, marque isso também. E aqui estão todas as suas definições. E aqui está nossa parte de escavação, valas e escoramento. Eu não tive nenhuma pergunta sobre isso. Eu tive uma pergunta, bem aqui, inclinações máximas permitidas. Eu tive uma pergunta daqui, sobre amarração e segurança. Então, se você tiver qualquer coisa relacionada à corda ou algo assim, é só vir aqui na página 747. Então, corda de Manila bem aqui. Cordas sintéticas são mais fortes do que cordas de fibras naturais.
Aqui, isso, acho que estava na minha prova. É o fator de segurança diz, para uma ração geral e içamento de materiais, um fator de 5 é aceitável. No entanto, quando a corda for usada para içar ou sustentar pessoas, deve-se usar um fator de segurança de 10. E aqui está o fator de segurança de resistência à ruptura. Bem aqui, a carga de trabalho. Por exemplo, suponha uma corda com capacidade de 1.800 libras, usando um fator de segurança de 5. Qual é a carga de trabalho segura? E é 360. Eu não tinha nada daqui. Eu tinha uma pergunta daqui e era sobre esta corda aqui, e tem um exemplo da conta para fazer aqui. Então você só precisa seguir exatamente o que eles estão fazendo. É bem simples, é só seguir essa conta. Eu não tinha nada aqui. Inspeções de corda. Se perguntarem sobre inspeções de corda. Bem aqui. Eu destaquei esses pontos. Não me lembro disso na prova. Manilhas com coroas ou pinos desdestados mais de 10% devem ser substituídas e destruídas. Isso pode cair no teste. Aqui eu tenho isso destacado, claramente visível. Polias, ali, são um bom exemplo, e estão bem evidentes. Tudo bem. Ângulos de deslinda. Se possível, mantenha ângulos de deslinda maiores que 45 graus. Ângulos de deslinda próximos a 30 graus são perigosos, e todos os ângulos abaixo de 30 graus devem ser evitados. Tudo bem. É isso para o capítulo 7. Entraremos agora no capítulo 8.